Fala galera da terceira série, beleza? Aqui quem fala é o professor Vitor Carvalho, professor de matemática do Força Máxima. Hoje a gente vai trabalhar o módulo 21. Nesse módulo a gente vai focar um pouquinho em exercícios, onde a gente vai trabalhar a noção de sequência e progressões aritméticas, a nossa PA. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha no nosso primeiro exercício. No primeiro exercício que a gente vai ver hoje, eu falo o seguinte. Observe na figura a forma de se arrumar mesas e cadeiras. Então ele deu uma mesa, 4 cadeiras. 2 mesas, 6 cadeiras. 3 mesas, 8 cadeiras. Né? Ele vai falar o número de cadeiras necessárias quando se chegar a 50 mesas será de quanto? Galera, nessa questão aí, a gente pode tentar observar algum padrão aí. O que eu sugiro para vocês percebam? Olha só, independente das cadeiras que eu tenha, eu sempre começo com uma do lado esquerdo e termino com uma direita. Ó, uma da esquerda e uma da direita. Uma da esquerda, uma da direita. E o que acontece aí? A partir daí a gente também consegue perceber, ó, para cada cadeira que eu coloco, ou melhor, para cada mesa que eu coloco, eu vou usar 2 cadeiras. Ó. Uma cadeira, quer dizer, uma mesa, 2 cadeiras. Depois outra mesa, mais 2 cadeiras. Então veja que a gente já consegue observar um padrão aí. Que padrão a gente consegue observar? Observem o seguinte, que para cada mesa que eu coloco, eu boto 2 cadeiras e independente da quantidade que eu coloque de cadeiras, ou melhor, de mesas, estou confundindo que fica falando um outro, não tem problema não, acho que vocês entenderam. Independente do número de mesas que nós tenhamos, eu sempre vou começar com uma e terminar com outra cadeira. Então, quando ele fala que são 50 mesas, cada mesa dessa usa 2 cadeiras, 50 vezes 2, 100. E no final eu preciso acrescentar 2 cadeiras, que é aqui começa e aqui termina. Então, a gente já pode dizer que a solução vai ser 50 vezes 2, mais 2, o que vai dar para a gente 102, gabarito, letra A. Beleza? Galera, uma questão de sequência aí, só para a gente tentar entender, lembrar um pouquinho como que a gente pode pensar nisso aí, tá? Então, a gente buscou algum padrão para resolvê-la. Na questão número 2, a gente vai pensar a mesma coisa. Atente à seguinte disposição de números inteiros. Quando a gente for olhar inteiros positivos, né? Essa sequência, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e assim sucessivamente. O que você já consegue observar essa sequência? Que em cada linha você vai escrevendo 5 números, né? E aí ele vai falar, ao dispormos os números inteiros positivos nessa forma, chamaremos de linha o número disposto na forma horizontal. Por exemplo, a terceira linha é formada pelos números 1, 2, 3, quer dizer, 11, 12, 13, 14, 15. Nessas condições, a soma dos números que estão na linha que contém o número 374. Cara, perceba uma coisa. Primeiro a gente tem que saber em que coluna 374 estaria. E aqui eu queria que vocês percebessem uma coisa. Quando eu estou pensando em coluna, por exemplo, essa coluna aqui, 3, 8, 13, 18, esses elementos têm uma característica. São todos os números que, quando eu divido por 5, dá resto 3. 3 por 5 dá 3. 8 por 3 dá 1, resta 3. 13 por 5, 2, resta 3. 18 por 5, 3, resta 3. Opa, então a minha coluna está diretamente ligada com o meu resto. Quando você pega aqui o 374, se você dividir ele por 5, como você está pensando no resto, basta você usar o critério de divisibilidade. Basta você fazer o resto do último número. Então, 4 dividido por 5 dá resto 4. Então isso significa que ele vai estar nessa coluna aqui. Opa, isso já vai facilitar bastante para a gente, porque se eu sei se esse número está aqui, quem serão os outros números? Aí, galera, é só a gente pensar. Então ele vai começar no 371 e vai até o 375. Eu coloquei, aqui seria o 374, né? O último que é o 375. Beleza? Então eu estava focando no 374. Com isso, galera, quais são os elementos que vão estar aí? 371,
372, 373, 374, 375. Se a gente somar isso tudo, a gente vai encontrar 1865, o que vai dar gabarito para a gente, letra B. Ok? Pessoal, tranquilo? Questões, por enquanto, apenas de sequência. A gente apenas buscando padrão para poder resolver as nossas questões. Então, nosso enfoque inicial aí é perceber padrões, tá? Cara, com isso aí, eu já digo para vocês, esse é o ponto-chave de quando a gente fala de questões no Enem envolvendo sequências. É você perceber padrões. O Enem gosta muito disso, seja em figuras, seja em tabela, tá? Então, vamos dar uma olhada na questão 3, que foi uma questão do Enem, para a gente pensar aí. Ele vai falar, o slogan, se beber não dirija, muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida, e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implementadas em 2013, conforme os dados do quadro. Então, ele veio aí como questão padrão do Enem, né? Um texto contando uma historinha, mas vamos ver o que ele vai falar aí para a gente. Então, a gente vai ter o seguinte, suponha... ele apresenta a tabela. Vamos ver a tabela. Ó. Ano 2013, 2014 e 2015. Número de acidentes, 1.050, depois 900, depois 850. Ele vai falar o seguinte, ó, suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes, quer dizer, os próximos, seja igual à redução absoluta observada no ano de 2014 para o ano de 2015. Então, primeiro, vamos pensar qual foi essa redução absoluta. Galera, se ele estava indo aí, ó, pensando em 900 e ele chegou a 850, então a gente está vendo que essa redução absoluta está sendo de quanto? De 50 acidentes, né? Ele vai falar, com base nessa situação apresentada, o número de acidentes apresentados nessa rodovia em 2018 foi de quanto? Gente, se vai acontecer esse padrão de redução de 50 em 50, como eu estou em 2015 e eu quero chegar a 2018, eu só ir reduzindo 50 a cada ano, né? Então, a gente pode perceber aí que isso aí para a gente, a sequência onde a gente vai reduzindo de 50 em 50 é um valor fixo, a gente pode chamar de PA, essa sequência seria um PA, onde a sua razão ela é menos 50. Então, eu vou montar uma tabelinha aí para preencher a partir dos dados que eu precisava. Então, ó, a partir de 2015, vou reduzir em 50 para chegar a 2016. Então, eu vou ter 800, reduzo 50 de novo para chegar em 2017, 750, reduzo mais uma vez 700 essa quantia no ano de 2018, o que vai dar para a gente gabarito letra D. Okay? Então, veja, eu tive que observar um padrão que estava dentro da minha tabelinha para poder responder. Okay? Vamos lá. A próxima questão que eu trouxe aí para a gente é uma questão do Enem também, do PPL, né? Ele vai falar o seguinte para a gente. Em uma corrida de regularidade, cada corredor recebe um mapa com o trajeto a ser seguido e uma tabela indicando o intervalo de tempo e distância entre os postos de averiguação. O objetivo dos competidores é passar por cada um dos postos de averiguação o mais próximo do tempo estabelecido na tabela. Suponha que o tempo previsto para percorrer a distância entre dois postos de verificação consecutivos seja sempre igual a 5 minutos e 15 segundos. Então ele falou, sempre que você vai de um posto para o outro, você vai ter que estar variando o seu tempo em 5 minutos e 15 segundos. E que um corredor obteve os seguintes tempos nos 4 primeiros postos. E aí ele vai apresentar para a gente
aí, ó. Então ele vai me dar essa tabelinha, primeiro posto, segundo posto, terceiro posto, 5 e 15, 10 e 30, 15 e 45, veja que vai sempre subindo de 5 e 15. E aqui nessa tabela, ele apresenta na primeira linha o tempo previsto e o tempo obtido pelo corredor. O corredor ele chega a 5 e 27, 10 e 54, depois 16 e 21. Se você olhar com muito carinho, você está vendo que ele está indo sempre de 5 e 27 e 5 e 27, tá? Até o quarto posto. E eles vai chegar assim, ó, último posto, final do trajeto. No final do trajeto, ele tem que ter levado 1 hora e 55 minutos e 30 segundos. Ele vai falar, caso esse corredor consiga manter o mesmo ritmo, seu tempo total de corrida será de quanto? Bom, então eu quero saber o tempo que ele vai fazer para chegar nesse último posto. Eu sei que ele vai correndo de 5,27 em 5,27. Se eu soubesse o número total, bastava pegar 5,27 e multiplicar pelo número de postos. Ou então, você poderia também perceber o seguinte, cara, se ele corria 5,15 e agora ele deveria correr, né? O tempo previsto era de 5,15, ele corre 5,27 para cada posto, independente do posto que eu compare, essa diferença vai ser sempre de quantos segundos? De 12 segundos. Ah, então eu posso pegar o posto final e acrescentar 12 segundos para cada posto que ele vai estar, porque é o tempo que ele leva mais para chegar em cada um dos postos. Bom, então a nossa primeiro objetivo é descobrir o número de postos aí, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa é achar o número de postos. Olha só, no tempo previsto, de um posto para o outro, seria levado 5 minutos e 15 segundos, o que totaliza para a gente 315 segundos. Você vai falar, poxa, Vitor, me perdi aí, 315 segundos? Sim, porque olha só, cada minuto que a gente tem equivale a 60 segundos. Se eu tenho 5 minutos, eu vou ter 5 vezes 60, 300 segundos. Ah, então perceba que esses 5 minutos iniciais que ele me deu equivale a 300 segundos. Como ele falou que eram 5 minutos e 15, ele vai levar 300 segundos dos 5 minutos mais o 15 que ele levaria. Então, de um posto para o outro é 315 segundos. Beleza? O tempo para atingir o último posto é de 1 hora, 55 minutos e 300 segundos. E aí, ó, galera, eu vou trabalhar isso aí com vocês da seguinte forma. Lembra o seguinte, gente, 1 hora são 60 minutos. Como eu estou contabilizando ali em segundos, vou pensar isso aqui em segundos também, porque fica fácil de eu comparar ao invés de ficar trabalhando com unidades mistas. Bom, cada minuto equivale a 60 segundos. Então, 1 hora são 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos, como eu já esperava, tá? Quem já tinha isso na cabeça, beleza. Então foi assim que eu pensei inicialmente nesses 3.600. Depois eu vou pegar os 55 minutos que ele me deu e passar para segundos também. Então isso aqui vai ficar 55 vezes 60, porque eu sei que cada minuto vale 60, então basta a gente fazer 5 vezes 6 e no fim a gente acrescenta um zero. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33. Então a gente acrescenta 2, um zero da continha aqui e o zero do 60. Então, ó, é esse 3.300 aqui que eu vou trabalhar. E ainda tem os 30 segundos ali. Então o que a gente faz agora, meus amiguinhos, ó, é passar a régua somando geral aqui, ó. Se eu somar 3.600, 3.730, isso aqui vai dar 0, 3, 6 mais 3, 9, 3 mais 3, 6. 6.930 segundos, tá? Então esse foi o tempo total, foi assim que eu fiz para chegar em segundos. Assim, o último posto é o 20º. Você vai falar, poxa, Vitor, como é que você chegou nisso? Eu peguei o tempo total e vou dividir pelo tempo que eu levo de cada posto. Então, ó, por 2 vai dar 630. Vai restar para a gente aqui, ó, 63. Vou baixar o zero. A gente já sabe que dá por 2 exato. Bingo. Tá?
Então, galera, esse foi a primeira etapa para a solução da questão. Descobrir quantos postos eu precisava, quantos postos eu tinha ali, tá? Isso estava tudo em função do nosso tempo. Bom, beleza. E agora, o tempo obtido pelo corredor é de 12 segundos a mais do que o previsto em cada posto. Como são 22 postos, teremos um atraso na previsão de 22, que é o número de postos, vezes 12, que é o número de segundos. E aí basta você fazer 22 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 4. Ficou pequenininho aqui, né? Deixa eu fazer a continha para cá. Vou ficar um pouquinho melhor para vocês verem. Então, deu 4, 4. Multiplicar por 1 é o próprio número. Só somar. Então, beleza. Então, esse foi o meu tempo aqui em segundos. Só que quando eu for complementar isso aqui, eu não falo que eu levei mais 264 segundos. Eu passo isso para minuto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 264 segundos e vou dividir por 60, porque eu sei que a cada 60 eu formo 1 minuto. Então, ó, 4 vezes 6, 24, 240, vai restar 24. Fechou. Então esses 264 segundos equivalem a 4 minutos e 24 segundos. Como o tempo final previsto era de 1 hora e 55 minutos e 30 segundos, eu vou precisar somar com 4 minutos e 24 segundos. Então, ó, somando aí, galera, o que a gente precisa? 30 segundos com 24, passa a ter 54. Depois eu tinha 55 minutos com 4, 59. Então eu vou ter o meu tempo aí do corredor sendo de 1 hora, 59 minutos e 54 segundos, o que vai estar presente para a gente como gabarito letra C. Ok? Essa questão já era bem mais difícil que a outra, né? Eu tinha que pensar no padrão, mas depois eu tinha que usar um raciocíniozinho, né? Não era só observar o padrão e montar uma tabelinha como a gente fez anteriormente. Beleza? Bom, galera, vamos observar a próxima questão aí. Agora, as próximas questões são questões que eu vou dedicar a resolver problemas que envolvam uma PA. E aí eu vou ter o seguinte nessa questão. Ó, considere A, B, 3 e C uma progressão aritmética de números reais e que a soma dos seus elementos seja igual a 8. O produto dos elementos dessa progressão é igual a... Gente, o que caracteriza uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sequência cuja diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. Então você consegue perceber sempre que de um elemento para o outro, ou você vai somar um valor ou você vai tirar um valor, porque essa razão ela pode ser tanto positiva quanto negativa, tá? Bom, então vamos ver o que a gente tem aí. Primeira informação que o problema deu é que a soma dos elementos dava 8. Então isso implicava para mim, ó, A mais B mais 3 mais C dava 8. Isso significa que o número que eu somo com 3, que dá 8, é 5. Então A mais B mais C tem que dar 5. Essa é a primeira informação que eu vou deixar separadinha aqui, vou deixar como informação número 1. Depois eu vou usar a propriedade da PA. O que uma PA falava para mim? O que era a propriedade da PA? Olha só, dados 3 termos consecutivos de uma PA, nós temos que o termo central, nesse caso eu chamei de Y, ele é sempre a média aritmética dos outros dois termos. Então basta eu somar os outros dois termos e dividir por 2, que esse valor vai ser equivalente. Tá? Então a minha sequência inicialmente era essa aqui, ó. A, B, 3 e C. Então, vou tentar relacionar esses elementos usando a propriedade da PA. E aí, ó, percebam que eu vou focar usando o B, o 3 e o C. Ó. Esses termos aqui vão fazer parte. Quem era o termo central nesses três? B, 3 e C. O 3 é o termo central. Então o termo central ele é a soma dos outros dois divididos por 2. 2 dividia, 2 passava para lá multiplicando. 2 vezes 3, 6. Então percebam que eu descubro que B mais C é igual a 6. Ora, pequeno gafanhoto, agora é só você juntar essas informações. Ó.
A mais B mais C dá 5. B mais C dá 6. Qual o número que eu somo a 6 que dá 5? Na verdade, eu estou tirando, né? Estou tirando uma unidade. E percebam que daqui para cá, o número que eu tirei foi o A. Ah, então significa que o A tem que ser o quê? Menos 1. Então, com isso, a gente já consegue concluir que A é igual a menos 1. E assim, a nossa sequência passa a ser menos 1, B e 3. Ok? Bom, e aí, galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, vai continuar a combinação que a gente fez da propriedade da PA, mas agora aqui, ó. Ou, melhor do que isso, a gente nem precisa. Sabe o que a gente pode perceber? A gente pode perceber pela razão. Lembra que quando a gente vai indo de um termo para o outro da PA, eu sempre vou fazendo o quê? Somando a razão. Ó. Então, eu somo a razão aqui, somo a razão aqui de novo. E aí, com isso, eu já consigo descobrir a razão e automaticamente descobrir o B e o C. Então, vamos lá. Ó. Eu vou ter que menos 1 somado a razão 2 vezes, eu chego no 3. O que era menos 1 vai para o outro lado, vira mais, o que vai dar 4. Fica 2R igual a 4, 2 multiplica, 2 divide, 4 por 2, 2. Então, a razão é 2. Com isso, a gente sabe que a razão ela é de 2 em 2. Então, vou andar de 2 em 2. Com isso, a gente completa a nossa sequência. Menos 1 mais 2, 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. E o que ele queria era o produto desses termos. Então, vai ficar menos 1 vezes 3 vezes 5, que vai totalizar para a gente menos 15, gabarito letra C. Ok? Vamos à próxima questão. Na próxima questão, eu vou ter o seguinte. João brinca com os palitos de fósforo, montando figuras. Lá na primeira etapa, monta o triângulo e nas etapas seguintes vai acrescentando triângulos conforme a sequência representada a seguir. Então, notem que inicialmente o que ele fez? Ele montou um triângulo, depois aqui ele botou 2 triângulos aqui, na próxima etapa ele colocou mais 2 triângulos e na próxima mais 2. Opa, então eu consigo perceber que de uma etapa para outra a característica é colocar sempre triângulos, 2 triângulos a mais. Mas lembra, para formar cada triângulozinho desse, eu uso 3. Se eu acrescento 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou acrescentando de 2 em 2, na verdade eu sempre vou usando mais 6 palitinhos, tá? Então essa é a primeira característica que a gente já consegue observar aí. Ele vai falar, o número de palitos necessário e suficiente para a construção da 10ª etapa. Bom, pessoal, nessa questão a gente pode usar o seguinte, né? A soma dos termos, ou melhor, a fórmula do termo geral de uma PA. A minha sequência era 3, depois 9, depois 15, depois 21. Lembra que a fórmula dos termos de uma PA era dada por isso aqui. A N, que é a posição do meu termo, a N é a posição dele, é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Bom, o A1 é o primeiro termo, N menos 1 é a posição dele menos uma unidade e R é a minha razão. Já percebi que a razão aí é 6, né? Então, para eu achar o 10º termo, é o A10, eu vou fazer 3, que é o valor do primeiro termo, 10 menos 1, 9, vezes 6, que era a minha razão. 9 vezes 6, 54, 54 com 3, 57, o que vai dar para a gente como gabarito letra C. Ok? Tranquilo? Uma questãozinha que envolvia aí os termos, a fórmula do termo geral de uma PA. Aí você vai falar, poxa, Vitor, já que de 6 em 6, eu estava no quarto, eu podia ir somando 6, 6, 6, 6 até chegar? Poderia, cara. Mas lembra que a gente está focando aí em resolver qualquer tipo. Se eu falasse para você que eu ia fazer essa sequência até chegar ao 30º termo, já dá um pouquinho mais de trabalho, né? Ficava mais sugado. Então, saber a fórmula do termo geral ajuda a gente nisso, tá bom? Ou você também poderia, esse tipo de questão, nessa em específico, você tentar buscar algum padrão para tentar resolver. Que aí também pode ser você observar como uma questão puramente de sequência, sem pensar que é uma questão de PA. Tá? Se observar o padrão dela de formação, como é que você faz para chegar no 3, no 9, no 15, no 21, usando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta posição. Beleza? Também pode combinar dessa forma. Bom, então, vamos nessa. A próxima questão que a gente vai ver
diz o seguinte: uma concessionária vende um carro financiado em 2 anos e as parcelas mensais serão cobradas da seguinte maneira. A primeira parcela será de R$ 1.000 e as demais decrescem de R$ 20 ao mês. Ao final do financiamento, esse carro terá custado ao comprador um valor de quanto? Então, essas parcelas elas vão caindo todo mês R$ 20, e se eu fizer o pagamento desse financiamento, que são de 2 anos, quanto que eu vou custar aí? Então, cara, eu já consigo perceber de cara que a sequência dos meus pagamentos é uma PA, porque vai caindo de 20 em 20. Só que eu quero somar todos os termos até o 24º, já que eram 2 anos, cada mês são 12, cada ano são 12 meses, o que totaliza para a gente 24 meses. Cara, para a gente fazer a soma dos termos de uma PA, vamos lembrar a fórmula da soma. A soma dos n primeiros termos de uma PA ele é dado por A1 mais AN vezes N divididos por 2. Então, nessa fórmula, eu precisava saber o primeiro, o último valor e a quantidade de valores que eu estava trabalhando aí para fazer essa soma. Só tem um problema, eu não sei esse 24º termo. Então, a gente vai usar aqui o que a gente usou na questão anterior, a fórmula do termo geral. Bom, a fórmula do termo geral a gente já viu hoje. Bom, como eu quero o 24º termo, o A1 era 1.000, o N é 24, 24 menos 1, e a minha razão, cuidado que a razão aqui é negativa, tá, gente? Ela é menos 20, porque ele vai diminuindo. E aí nós vamos ter 23 vezes menos 20, menos 460, 1.000 menos 460, 540. Esse é o valor da nossa última prestação. Bom, a fórmula da soma dos termos é o primeiro mais o último termo, dos que eu estou somando, multiplicado pelo número de termos, divididos por 2. Então vai ficar 1.000, que era o primeiro, 540, que era a 24ª parcela, vezes 24, divididos por 2. 24 por 2 dá 2, 1.000 mais 540 dá 1.540, e agora a gente tem que fazer 1.540 vezes 2. Esquece o zero, multiplica aqui sem o zero, depois coloca o zero no final. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Multiplicar por 1 é o próprio número. Então, isso aqui vai dar 8, 4, 8, 1. Só que como era 5.540, é só colocar o zero no final. Então, dá 18.400. Então, fazendo isso aí, a gente tem 18.480, perdão, o que vai dar para a gente gabarito letra A. Beleza, galera? Tranquilo, né? E a última questãozinha que a gente vai ver hoje é essa questão bem legal. Ela foi uma questão da SpaceX, mas eu acho, cara, com muito cara do Enem. Pedir, assim, você ler um gráfico, interpretar, eu acho muito bacana essa questão. Ele fala o seguinte, ó. A fábrica de tratores agrícolas, que começou a produzir em 2010, estabeleceu como meta produzir 20.000 tratores até o final do ano de 2025. Então, ele queria produzir 20.000. Ele vai falar, o gráfico a seguir mostra as quantidades de tratores produzidos no período de 2010 a 2021. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Cuidado, tá, galera? É muito comum virar para você e falar quantos anos ele mostrou aqui, de 2010 a 2017? Você vai falar, de 10 a 17 são 7. Não, é sempre a diferença deles mais 1, para saber a quantidade. Tá? 17 menos 10 vai dar 7, mais 1, 8. Então foram 8 anos aqui, beleza? Então, em 2010, 720. 2011, 790, 2012, 860, 2013, 930 e assim sucessivamente. Percebam que está sempre aumentando e já chama atenção para vocês nesse aumento. Esse aumento é fixo. É sempre de quanto? De 70 em 70, tá? E aí ele vai falar o seguinte, admitindo que a quantidade de tratores produzidos evolua nos anos seguintes, segundo a mesma razão de crescimento do período de 2010 a 2017. É possível concluir que a meta prevista deverá ou não deverá ser concluída?
E se for concluída, quantos a mais? E se não for concluída, quantos a menos? Bom, lembra que a meta dele era concluir com 20 mil. Então, olha o que eu vou ter que fazer aí. Ó. Bom, eu sei que eu tenho uma sequência que é 720, 790, 860 até o ano de 2025. Só que se eu partir de 2010 até 2025, eu tenho quantos anos ali? Eu tenho 16 anos. Lembra que eu comecei chamando a atenção para vocês. 25 menos 10, 15, tem que somar mais 1, 16. Ah, então eu vou ter 16 anos de produção aqui. Então eu vou ter que ir a soma até o termo de posição 16, o 16º termo. Assim como a gente fez na questão anterior, eu não tinha ele, mas eu posso encontrar. Usando o que, galera? A fórmula do termo geral. A gente está cansado de saber. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, ó, o A16 é igual a 720, que era o primeiro. 16 menos 1 vai dar 15 vezes 70. Bom, 15 vezes 70. Se você não souber, é só fazer 15 vezes 7, depois joga o zerinho no final, né? Então, ó, 35 vai 3, 7 vezes 1, 7, com 3, 10, 0 no final, 1050, tá ali, ok? Mais 720, passa a régua aqui, ó, deixa eu somar, 1770. Então, esse valor aí, galera, é o valor que eu vou ter na minha produção no 16º ano. Mas eu queria saber no total. Bom, no meu total, eu vou ter que fazer a soma de todos esses termos. Para isso, eu vou fazer a fórmula do termo geral, A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, vai ficar 1770 com 720, o que dá 2.490, né? E 16 divididos por 2, que dá 8. Basta pegar esse número e multiplicar por 8 aí. Então, vai ficar 249 vezes 8, depois acrescento 0. 9 vezes 8, 7, 2. 8 vezes 4, 32. Com 7, 39. Vão 3. 8 vezes 2, 16. 16 com 3, 19. Só jogar um zerinho no final. Então, a produção aí é de quanto? 19.920. Cara, ele atingiu a meta? Não. A meta era de 20 mil. Então, ficou faltando 80 tratores para atingir a meta, o que a gente vai ter como gabarito letra E. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que com os exercícios de hoje dê para vocês relembrarem um pouquinho o que a gente veio trabalhando no último módulo, né? No módulo 20, falando um pouquinho sobre o PA. Bom, galera, boa sorte aí, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima aula.